Pois é, gente. Quando uma mulher está grávida, ela só quer paz, na maioria das vezes, né? Ter o filho dela tranquila, o nosso corpo muda, os nossos hormônios ali estão malucos, vem a dor física, vem o desconforto. Algumas mulheres, desde o do início até o fim da gravidez, outras só no início, mas é uma coisa bem normal. Mas nós tínhamos uma cultura muito forte daquele respeito à mulher grávida, porque ela está levando uma vida dentro dela, está aí procriando, né, alimentando o mundo, vamos falar assim, e também por tudo que a gente passa. Só que não é o que está aparecendo, gente, de uns tempos para cá. Tem aparecido muito caso em que as grávidas, elas têm sido vítimas aí de mulheres totalmente, eu não sei se eu posso chamar de psicopatia, mas de mulheres cruéis, que o grande interesse é pegar o bebê que não pertence a ela. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rita, do canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Se você ainda não me segue, por favor, estou quase chegando a 500 inscritos, falta pouquinho. Ativa o sininho, coloca alguma coisa nos comentários, se vocês aí gostam desses assuntos de true crime, que, gente, as coisas estão ficando cada vez mais bizarras. A gente acha que já viu de tudo, mas estamos enganados. Dessa vez o caso aconteceu em Cuiabá. A vítima, gente, a idade da vítima me deixou assim muito surpresa, porque era uma menina de 16 anos, ou seja, uma presa fácil. E ela estava grávida, sua primeira gestação. Foi quando uma mulher chamada Natalie, já aí na casa dos seus 25 anos, que já tinha sido mãe 2 vezes, estava tentando engravidar novamente. Só que ela não estava conseguindo. Segundo ela, né, a Natalie, ela chegou a conseguir realmente engravidar e perdeu o bebê. Então, ela começou, essa Natalie, a querer de qualquer jeito ter um outro filho. Só que não nos métodos convencionais, né? Ficar aí com o homem, dela ser casada, ou apelar para tratamentos e outras coisas. E se a gente parasse para pensar, uma mulher jovem também, 25 anos, né? A gente vê tantas mulheres, gente, mais velhas, tendo gravidezes aí saudáveis e tudo mais. Só que essa Natalie, ela queria algo mais fácil. Ela aproveita que o marido dela trabalha aí viajando e ela entra num grupo. Cuidado com a internet, gente, é o que eu falo. Ninguém tem estrela na testa. Ela entra num grupo de Facebook de mulheres grávidas e ela começa a abordar várias mulheres nesse grupo de Facebook. Porque eu também tô grávida, eu tenho muita roupinha, umas eu vou ficar por lembrança, outras eu quero doar, a gente não pode se encontrar. E ficava ali tentando forçar a barra, forçar a troca de figurinha. Só que algumas mulheres, eu acho que até mesmo mais em alerta, que tinham visto caso, como por exemplo, casos que aconteceram no sul do Brasil há pouco tempo, bem semelhante ao que eu tô contando para vocês, não davam muita abertura. Só que a Emily, acredito eu que por conta da idade, né, por mais que ela estivesse tendo apoio, ela se sentiu confortável em conversar com uma mulher mais velha, que já era mãe, e que ainda prometia, né, essa troca de figurinhas e dar para ela ali coisinhas do enxoval, já que a Natalie tinha 2 filhos. Pois muito bem. Natalie, durante todo esse tempo, gente, a coisa mais ridícula que eu posso falar para vocês é que ela forja uma gravidez. Segundo ela criou barriga, aumentaram os seios. Vamos lembrar que por ela já ter sido mãe, ela sabia andar como uma grávida. Como assim andar como uma grávida, Rita? Gente, o feto está crescendo.
Dá dor nas costas, dá dor nas pernas. A gente, quando vai passar na catraca do ônibus, a gente protege aqui essa região mais pélvica por conta da barriga da criança. Ela já tinha sido mãe, ela sabia de cor e salteado como enganar as pessoas. E ela estava bem de olho quando a Emily estaria, aliás, prestes a ter o seu bebê. Foi quando chegou a fatídica data e ela marcou um encontro com a Emily para entregar umas coisinhas. Não uso, tudo mais, vou dar pro seu bebê. Só que, gente, acho que nunca tinha passado na cabeça da Emily que isso aconteceria com ela, tá? As duas marcaram um encontro. A Natalie chegou até a pagar um carro de aplicativo para que a Emily chegasse a determinado local. E, pasmem, é para você ver como é a pessoa que se lasque os outros. A Natalie, ela vai aí para as redondezas da casa do próprio irmão, gente. Segundo ela se desculpa pelo que tá fazendo com a Emily. Gente, eu tô rindo, mas tô rindo de nervoso, tá? Ela dá um jeito de apagar a Emily, que eu não vou falar esse jeito aqui pra vocês, tá? Um jeito que a pessoa falta ar, a pessoa para de respirar. Eu acho que vocês já devem imaginar qual jeito que é. E ela força uma cesariana na Emily. Ela abre a barriga da Emily com estilete e faz ali um parto forçado. A criança nasce, segundo algumas investigações, a Natalie teve que fazer uma ressuscitação no bebê. Lembrando que para a Natalie era socorrista, então algumas coisas ela já tinha ali. Ela tem, assim, não só a desumanidade, que humana ela não é, mas não sei nem como classificar. Ela pega o corpo da Emily, gente, e enterra no quintal do irmão dela numa cova, que se o cachorro fosse cavar uma coisinha ali, esconder uma coisinha, o cachorrinho iria achar. Para vocês verem o desdém. Ela entra em contato com o marido. Eu pari. Lembrando que o marido dela trabalhava sempre viajando. As desculpas que ela dava pro marido eram as seguintes. Você tá grávida, certo? Você tem que fazer um pré-natal, acompanhar ali como tá a sua gestação. Então, o marido tentava marcar. Poxa vida, eu vou com você nessa data. Não, sabe o que é? É que eu já fui antes, não sei o quê. E sempre dava uma desculpa. Dava desculpa para não manter relações com o marido. Chegou a desconfiar que o bebê não era dele, porque as datas não batiam. Gente, tem imagem dessa louca chegando num hospital lá em Cuiabá, de cadeira de rodas, com o bebê e o esposo dizendo: não deu tempo, ela nasceu e eu fiz meu parto sozinha. É você se achar muito esperto. Você tá entrando num hospital, ali, numa ala que cuida de grávidas, tá? Pessoas que fazem partos de fato e falar que você acabou de ter um bebê, sendo que você não teve bebê nenhum. Tudo bem, ela foi socorrida. Só que os médicos, gente, na hora sacaram que ela nunca esteve gestante. Não gestante, acabei de ter um bebê. Porque, gente, não é tudo, opa, saiu, tô normal. Não é assim. Tem a recuperação do corpo, nós soltamos alguns líquidos pós-gravidez, por isso que a gente usa absorvente durante um tempo, né? Quando você tem um parto normal, tem líquidos ainda do seu corpo, placenta, tem tudo isso. A própria abertura do teu canal vaginal para quando você tem um bebê, se você teve um parto normal, como ela alegava. Gente, tem tudo isso. Tem toda essa questão biológica que não dá para você enganar um médico, não dá para você enganar um enfermeiro. E o pessoal do hospital foi muito ligeiro e ligou para a polícia. Nisso, a família da Emily já estava desesperada atrás da Emily porque ela estava grávida e desaparecida. Foi quando pegaram aí essas conversas dela e descobriram que ela tinha marcado um encontro com a Emily. Não só a Natalie marcou esse encontro, como descobriram também que a própria Natalie tinha chamado esse carro de aplicativo, porque fica o registro. E, gente, essa mulher chegando na delegacia,
Olha, ai, eu precisava de um bebê. Então, eu sondei várias mulheres e ela foi a que eu consegui. Eu precisava do bebê dela. Gente, ela dá um depoimento sem demonstrar nenhum arrependimento. Nada, zero arrependimento. Ainda acaba prejudicando o marido, só que foi comprovado que o marido dela não tinha nada a ver com o caso. Ele estava ali tão enganado quanto as outras pessoas. E você sabe quando ela começa a chorar? Quando ela fala pro delegado, eu fiz isso porque eu perdi o meu bebê e eu não posso mais engravidar. Aí sim ela começa a chorar. Ela não chora pelo ato que ela fez com a Emily. Ela chora porque ela não pode mais engravidar. Essa mulher, ela tá detida, obviamente. A criança está sendo cuidada aí pela família da Emily e infelizmente ficou órfã, gente. E aí eu fico pensando, o que leva uma pessoa a fazer isso? E se achar a pessoa mais esperta do planeta, como se ela estivesse tendo ali uma ideia inédita. Ninguém vai descobrir. Como eu falei para vocês, não é a primeira vez. Nós tivemos um caso recentemente no Sul que a mulher agiu com o mesmo modus operandi, inclusive, e pesquisar mulheres grávidas na rede social para roubar o feto, gente. E não é assim, não tenho dilatação, vou ter uma cesariana, então vamos lá, abrir o meu ventre com um estilete. Gente, não funciona assim. Essa Nathalie aí, acho que é Nathalie, se eu estiver trocando o nome, depois o Douglas conserta. Peraí, o que poderia ter acontecido? Ela ter matado mãe e filho de hemorragia. Tanto que a causa das mortes da Emily, gente, foi perda de sangue. Ela cortou essa moça, né, achando que tinha ceifado a vida da moça antes, mas essa moça se esvairiu em sangue. Gente, para pra pensar. Aí ela tirou o que ela queria, ela pesquisou sobre como cortar um cordão umbilical, como fazer uma cesariana pela internet. Como se fosse a coisa mais simples, gente. Então, a audácia de se conseguir o que quer a todo custo. Eu não gosto de prejudicar ninguém, mas se eu quero e se o negócio é pra mim, eu vou prejudicar e eu não tô nem aí. O que é isso, gente? E já era uma mulher que já tinha experienciado aí como é ter um filho, o que é ter um filho, porque a partir do momento que você tem um filho, é a sua vida, gente. É a sua vida e ele depende de você. E o amor realmente é muito grande por um filho. E ela em nenhum momento ela pensou em se colocar no lugar da Emily, uma adolescente de 16 anos. Na vida da Emily, a menina estava começando a viver. Em nenhum momento ela pensou isso. Ela pensou, eu quero esse bebê e ninguém vai descobrir. Aí você já pensou que ironia do destino, né? O marido dela estava desconfiando que poderia não ser o pai. Ele fazendo o exame lá de DNA, descobrindo que ele não é o pai, mal sabendo que ela também não é a mãe. Já pensou? E não teria como, gente. Não teria como esse crime não ser descoberto. Porque, gente, é ser muito, mas muito, mas muito inocente. Né? Eu não sei se inocência cabe nessa mulher, mas não tem um adjetivo. É você ser muito cara de pau. Ainda por cima chegar lá no hospital. Eu tive um filho. Mas, enfim. O que me preocupa muito. A mulher, quando ela tá grávida, ela fica mais sensível mesmo. E às vezes, como no caso da Emily, ela só queria alguém pra conversar. Alguém experiente pra trocar uma experiência com ela. Tá bom, você tem a sua mãe, você de repente tem uma irmã, tem alguém próximo de você. Mas possa ser que não seja a mesma coisa. Que você compartilhando uma ideia com uma outra mulher que também ali está gestante, que nem você se sinta mais confortável. Não estou falando que você não pode conversar com outras mães. Claro que você pode, apesar que a experiência da maternidade ela é única para cada mulher.
Eu posso ter tido uma experiência, outra mulher pode ter tido outra. Isso é muito único, sabe? Entre mãe e filho. É a tua gestação. Você pode ter semelhanças com a outra mulher, umas coisas que são parecidas, outras que são diferentes. Mas, gente, toma cuidado. Cuidado com rede social. Simplesmente, a Emily, ela se transformou a vítima perfeita da Natalie. Sem muito esforço. Vou te dar umas roupinhas. Olha só. O que parecia ser um gesto até muito solidário, a Emily nunca imaginou que seria o caminho para ela, o caminho sem volta. E que o filho dela ficaria aí, sem mãe. Fica alerta, gente. Cuidado. Cuidado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixa os comentários. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esse caso. Se vocês já ouviram falar de casos semelhantes aqui no Brasil, gente, se for contar que veio assim à tona, deve ter uns 3, mas fora da mídia com certeza também tem casos semelhantes a esse, que de repente o algoz não foi assim tão cara de pau de ir até o hospital para falar que tinha acabado de ter um filho. Ativa o sininho, porque às vezes a plataforma não entrega para todo mundo, né? E eu quero muito ver o desdobramento desse caso, porque, gente, eu, Rita, acredito que essa mulher é maldade. Não é psicopatia, é maldade. Pura. Pura mesmo. Zero empatia, zero humanidade. Todo dia tem vídeo no canal, segunda os casos mais variados, os outros dias tem os shorts, e de quinta-feira eu trago esses casos criminais que eu amo gravar para vocês. Então, me acompanha aqui nas redes vizinhas e fica sempre de olho que tem todo dia vídeo novo no canal. Até a próxima!